Muito boa noite, queridos amigos. Está no ar mais um Planeta Futebol pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação. O comentário dele, o mito, o gordinho da Mídia Soccer, Mr. Gabriel Pazini. Muito boa noite, Pazini. Tranquilo com você? Narração estilo luta livre, rapaz. Estilo luta livre, boxe, sensacional, hein, Elias? Boa noite pra você, boa noite pros fãs da TV Mídia Soccer que estão ligados com a gente. É isso aí, pessoal. Vamos falar no pessoal, lembrando que vocês, super ouvintes, podem participar da nossa programação pelo nosso Facebook, facebook.com/MídiaSoccer, e também pelo Twitter, twitter.com/MídiaSoccer. Mr. Gabriel Pazini, suas considerações iniciais para o Planeta Futebol. Maravilha, Elias. Minha consideração inicial vai ser mais uma homenagem, Elias. Uma homenagem para um dos grandes mitos da história do futebol, principalmente da história recente do futebol, Alessandro Del Piero. O mito está completando 38 anos nessa sexta-feira, dia 9 de novembro de 2012. Fica aqui os parabéns para ele, que é um dos grandes jogadores da história da seleção italiana, também da equipe da Juventus, que agora faz muito sucesso na equipe do Sydney FC, lá na A-League, o campeonato australiano. Del Piero, que dispensa maiores apresentações, né, Elias? Campeão mundial, tetra, campeão da Copa do Mundo com a seleção italiana, campeão do Mundial Interclubes pela Juventus, marcando gol do título em cima do River Plate, tantos campeonatos incríveis que conquistou com a Juventus, e também aquele momento sensacional quando a Juventus foi rebaixada para a segunda divisão. Aquela frase que marcou muito do Del Piero, né? Quando eu era novo, a Juventus me carregou, agora é a minha vez de carregá-lo, né? Sensacional o Del Piero, que é um dos poucos jogadores que é craque, que tem essa identificação com o clube e com o seu país, como tem o Del Piero. Fica aqui as homenagens para ele, um mito que completa hoje 38 anos. Parabéns para o Del Piero. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos ao primeiro tópico do nosso programa. Aliás, antes dos tópicos, vamos falar das notícias, Pazini. A primeira delas é que o STJD trabalhou muito essa semana, rapaz. O julgamento sobre Galo e Fluminense e Palmeiras versus Internacional não aconteceram, né? E por falar no jogo entre Palmeiras e Internacional, aliás, é isso mesmo, me confundi, desculpa, galera. O jogo entre Palmeiras e Internacional não foi anulado e o árbitro de Galo versus Fluminense não foi punido, Gabriel Pazini. Travei aqui, travou a língua, mas eu consegui falar. Agora eu deixo com o Pazini para recuperar aí o que eu falei de errado. Maravilha, Elias. Pois é, né, rapaz, o STJD trabalhando muito nessa semana, né, fazendo ali as decisões do julgamento sobre os jogos entre Galo e Fluminense e também entre Palmeiras e Internacional, né? A respeito ali do julgamento de Galo e Fluminense, tanto a torcida do Galo, quanto o Fred, quanto o árbitro da partida não foram punidos, né? Aí tem uns detalhes, né, Elias? O Fred e o árbitro da partida foram apenas advertidos, o que, na minha opinião, concorda em relação ao árbitro, não concorda em relação ao Fred. Em relação ao árbitro, eu concordo porque eu concordo apenas com a advertência porque ele fez uma boa arbitragem ao longo da partida, não prejudicou nenhum dos clubes, e o cartão que ele poderia ter marcado por ter assinalado para o Fred é um cartão que dá ali para compreender no momento ele não ter assinalado, não estava também de frente para o lance, então dá para compreender a situação de jogo, e pela excelente arbitragem que ele teve, eu não acho que é o caso dele ser punido. Eu acho que a advertência ficou de um bom tamanho. Para o Fred, completamente equivocado, porque tudo bem que muito dos lances que outros jogadores protagonizam idênticos ao do Fred passam batido, só que outros também não passam, né? O Ronaldinho, por exemplo, do Atlético, foi punido em um lance que acontece recorrentemente no Campeonato Brasileiro, naquela situação em que ele acabou levantando o pé demais numa dividida contra o Kleber. O Fred poderia tanto não ser como não foi, quanto poderia ser. Eu acho que, como já foi a julgamento, e também, como disse, outros jogadores já foram punidos, eu acho que é completamente equivocado. O Fred deveria ter sido punido pelo STJD.
E a respeito da torcida do Atlético, ainda bem, né, Elias, que o STJD não puniu a manifestação da torcida do Atlético em protesto à CBF, porque a torcida, a gente já disse isso aqui, se manifestando de forma pacífica, tem todo o direito de fazer o que quiser, como fez. Porque a gente vive num país livre, a censura já acabou, né, Elias? Pelo menos em parte, né? A gente espera, acredita e tem visto isso em algumas situações, e o torcedor paga o ingresso. Tá dentro do estádio, ele tem todo o direito de se emocionar, se manifestar, gritar, xingar, elogiar, bater palma, vaiar. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. É da essência do futebol isso. Então ainda bem que o STJD não puniu a torcida do Atlético, nem o Atlético, por conta da manifestação de sua torcida no Clássico, naquele jogo fantástico que foi a vitória de 3-2 do Atlético para cima do Fluminense, jogo que inclusive a gente transmitiu aqui. Então ainda bem, nesse julgamento aí de Galo e Fluminense, o STJD trabalhou bem, viu, Elias? Tirando ali a questão do Fred, mas o Fred, como disse, dá até para entender, porque muitos jogadores que executaram o mesmo lance não foram sequer julgados ao longo do Brasileirão. Então daria para ser punido, mas dá para entender ele não ter sido. E quanto ao julgamento de Inter e Palmeiras, mais uma vez, né, muito raro, né? A gente normalmente critica muito o STJD aqui no programa, mas quando eles acertam a gente elogia também, né? Tem muito que melhorar, não deveria nem ter ido a julgamento a situação da torcida do Atlético e o jogo entre Inter e Palmeiras, mas como eu disse, quando o STJD acerta, a gente também elogia, como é o caso. Ainda bem que por goleada, né, 9-0, o STJD não aceitou a anulação do jogo entre Inter e Palmeiras. Aquela situação que a gente já comentou aqui, né, Elias? Tudo bem, a forma na qual o árbitro anulou o gol não foi a correta, só que ficou o resultado dentro de campo, o Palmeiras não foi beneficiado, o Inter não foi prejudicado, então acho que é mais do que correto o STJD não ter anulado o jogo e não ter anulado o resultado da partida. Fica o resultado dentro de campo, ninguém é beneficiado, nem prejudicado, e o gol dispensa, né, esse comentário até, o gol todo mundo sabe que foi legal, todo mundo viu isso. Então o STJD acertou nessa questão. O que eu acho que o STJD se equivocou, Elias, foi em relação ao árbitro da partida. O árbitro merecia, nesse caso, ao contrário do senhor Jailson Macedo de Freitas, o árbitro do jogo entre Atlético e Fluminense, o árbitro de Inter e Palmeiras deveria ser, sim, punido. Deveria pegar uma geladeira, passar por reciclagem, enfim, um tanto de medidas, porque ele é reincidente, já cometeu esse erro em outra partida e dava tranquilamente, por meio de inúmeras medidas, o STJD chegar à conclusão de se ele chegou à conclusão de que o gol foi ilegal por conta de terceiros, pessoas que estavam fora do campo, ou por conta do quarto árbitro, de auxiliar, o que quer que seja. Então dava tranquilamente para o STJD chegar nessa conclusão, e em caso dele ter sido, como muita gente aponta, e como até colegas de imprensa que dá para a gente acreditar na veracidade da fala deles, disseram que o árbitro chegou a essa conclusão de que o lance foi ilegal por meio de terceiros, por meio do delegado, e o delegado chegou a essa conclusão porque viu o lance na televisão e perguntou também para repórteres que estavam no campo, que ouviram das cabines de transmissões dos narradores, comentaristas, que o gol tinha sido ilegal. Então, nesse caso, a gente sabe que o gol não pode ser anulado por uma pessoa que esteja fora de campo, e o árbitro não pode ter informação de fora também. Então, nesse caso, está equivocado e o árbitro merecia ser punido. Só que em relação ao jogo, ainda bem que não foi anulado, ainda bem que o placar continua o mesmo, por conta das questões que eu disse, Elias. A gente mete o pau, mas a gente elogia também a STJD quando tem que elogiar, mas não ressalva também, né, não retira os erros que eles já cometeram, muito tem que melhorar na STJD e na CBF. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Não remediaram nem 99% dos erros, né? Mas enfim, vamos falar agora da dança da cadeira dos técnicos do futebol no Brasileirão. Figueirense finalmente acertou com o treinador, né? Acertou com Adilson Batista. Não sei porquê também, né? Mas enfim. E o Vasco próximo de Ricardo Gomes. E o Cruzeiro confirma a saída do Roth, né? E especula Marcelo Oliveira e Falcão, Gabriel Pazini. Maravilha, Elias. Falando aí da dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro, né? Figueirense acertando com Adilson Batista para a próxima temporada, né? Nessa temporada o Adilson não vai treinar a equipe, acerta para 2013,
vai começar o trabalho na segunda divisão, praticamente impossível o Figueirense conseguir reverter isso, já é virtual time na segunda onda do ano que vem. Eu acho que é uma boa contratação, Elias, contudo não resolve. Tudo bem que vai ser segunda divisão, é outro nível, outro tipo de trabalho, e o Adilson Batista não é nenhum treinador sensacional, mas também não é um treinador ruim, fez um bom trabalho na frente da equipe do Cruzeiro, é um bom técnico, pode dar certo no Figueirense. Eu acho que o nome e a contratação é boa. No entanto, que o Figueirense precisa se preocupar mais em contratar reforços, já que muitos jogadores devem sair. Deve conseguir manter o Caio ou alguns outros meio-campistas, mas o Aloísio, por exemplo, é praticamente certeza que ele vai deixar a equipe do Figueirense no final do Campeonato Brasileiro. Então o Figueirense tem que se preocupar muito com o time, reforçar alguns setores, manter alguns jogadores. Não é o Adilson Batista chegar que vai resolver o time na segunda onda do Brasileirão, não. Quanto ao Vasco, Ricardo Gomes, treinador que fez um bom trabalho na equipe, mas tem que ver se ele realmente está apto em condições de saúde mesmo neles para treinar a equipe do Vasco, e também se aguenta o tranco, né? O Ricardo Gomes é um bom técnico, fez um bom trabalho, mas a ressalva é essa: se fisicamente, se clinicamente ele está bem. Se estiver, é um bom nome para a equipe do Vasco. Contudo, é o mesmo raciocínio do Adilson Batista à frente da equipe do Figueirense. O problema do Vasco esse ano a gente sabe qual que foi. Não foi técnico, muito pelo contrário. Cristóvão não deveria ter ido embora, e o Marcelo Oliveira, que foi embora, ele quis ir embora, a gente disse aqui, foi um erro da diretoria do Vasco. Marcelo Oliveira é muito bom treinador, mas não ia resolver os problemas do time. A gente disse isso quando ele foi contratado. E o Cristóvão não deveria ter saído também para início de conversa, porque não tinha culpa nenhuma. A culpa do ano ruim do Vasco é a falta de planejamento e a falta de reforços também. O Vasco perdeu jogadores importantes, ao invés de correr atrás para reforçar o elenco, não correu atrás. E aí caiu muito de produção. Sente falta até hoje do Diego Souza, do Fagner e do Romo, jogadores que eram importantíssimos no time desde que saíram. O Vasco é super dependente do Juninho Pernambucano, situação que a gente toda semana, quase todo programa que comentamos do Vasco e do futebol brasileiro, a gente comenta isso aqui. E por fim o Cruzeiro, né, Elias? A equipe do Cruzeiro tá aí para acertar com Marcelo Oliveira e também estuda o nome do Falcão. São os dois treinadores mais prováveis na equipe do Cruzeiro, mas pode às vezes ali surgir um outro nome, o Celso Roth, que vai deixar a equipe. O caso do Celso Roth é outro também. Podia ser o treinador que fosse, que não ia resolver o Cruzeiro desse ano. O elenco é fraco, o time é mediano e a equipe é super dependente do Montijo. E tirando ali o Montijo, agora o Martinúcio, que só os dois são acima da média, o Montijo que é um craque, porque o resto do time todo é formado ali por jogadores medianos, com boa vontade. Um aqui e outro ali é bom, e também fazer justiça para o Fábio, que é um excelente goleiro. Mas tirando os três ali, viu, Elias? Todo mundo é bom jogador no máximo. Então, o Roth qualquer outro treinador não resolveria a situação da equipe do Cruzeiro. Contudo, a saída do Roth já é mais necessária, porque ele está muito desgastado na equipe do Cruzeiro. E eu também não vejo ele como técnico ideal para o time do Cruzeiro e para um esquema onde o Montijo joga, por exemplo. O Montijo não rendeu tudo que ele rende com o Celso Roth no comando. Então, e para um time que é super dependente dele, não é interessante isso. Então eu vejo como certa a demissão do Celso Roth nesse caso. Entre os treinadores não dá para a gente ficar aqui especulando. Temos mais que aguardar qual treinador que o Cruzeiro vai contratar. Só que independente do treinador que chegar, é o mesmo raciocínio também do Figueirense e também do Vasco. O Cruzeiro precisa urgentemente de reforços. Não precisa ali de um companheiro para o Montijo no meio de campo. O Montijo fica muito sobrecarregado na criação e em ser o jogador diferente do Cruzeiro. Precisa de mais algum jogador pelo lado. Não dá para contar só com o Martinúcio. É bom jogador, mas sofre com lesões. E também precisa de mais atacantes. O Anselmo Ramon e o Wellington Paulista são fraquíssimos. E o Borges é bom jogador, mas vive com problemas de lesões também, suspensões. Ou seja, precisa de reforço nesse setor. E a defesa, a torcida do Cruzeiro, quem acompanha a torcida do Cruzeiro, dispensa maiores comentários. A defesa do Cruzeiro é fraquíssima. Os laterais, tirando ali o Ceará, que até se juntou bem à equipe, são péssimos. Então o Cruzeiro precisa muito de reforços no setor defensivo também. Gol, Montijo e Martinúcio são as posições que estão e o Borges lá na frente, são as posições tranquilas para o Cruzeiro. Contudo, precisa de preencher o restante ali do time titular e precisa também de banco, senão o time do Cruzeiro vai ficar, Elias, bem fraco para o próximo ano. E aí, só antes de passar a bola para você, para a gente falar aí
Champions League, Elias, eu vou passar aqui só umas contratações e umas notícias que a gente teve no futebol brasileiro hoje, beleza? Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Manda a bola. Maravilha, Elias. Vamos lá, então. Falar primeiramente aqui da equipe do Santos. O Santos acertou aí a contratação do zagueiro Neto, ex-Guarani, que fez até um bom campeonato paulista, vinha, apesar da má campanha do Guarani na segundona, fazendo um bom campeonato, e o Santos contrata ele, um bom zagueiro que chega para compor bem ali o setor defensivo da equipe santista, né? E o detalhe é que o Santos já tinha interesse nesse jogador desde o Campeonato Paulista, no começo do ano, quando o Neto fez um partidaço contra o Alvinegro Praiano. Outros jogadores aí que o Santos quer contratar para a próxima temporada, o Santos mira o Renato Augusto, mas é bem complicado tirá-lo do Bayer Leverkusen. Mira também ali o Diego Souza do Al-Ittihad, daqui a pouco eu vou comentar uma situação dele em particular, Elias. E também sonha com o Diego e com o Robinho. É complicado o Diego, é bem improvável, ele vive uma nova fase fantástica na equipe do Wolfsburg, bem improvável que deixe a equipe e que volte para o futebol brasileiro. O Robinho está na mira, o Santos até tem esperanças de conseguir trazê-lo, mas o Muricy não está confiante. Eu também não acredito que o Santos consiga tirá-lo do Milan por agora não. No meio do ano que vem até pode ser provável, mas para janeiro eu acho muito complicado. E a situação do Maludá, que está na mira não só do Santos, mas na mira também do Vasco, se complicou muito. O Chelsea não está querendo liberar o Maludá, não aceita negociá-lo por um valor abaixo do que estipulou, e aí por conta disso ele só vai estar liberado mesmo no meio do ano que vem, quando termina o contrato dele com os Blues de Londres. Ou seja, Maludá não vem, Diego não vem, Robinho muito menos, o Renato Augusto é complicado. O nome que pode vir para a equipe do Santos, além do Neto que já veio, é o nome do Diego Souza. Esse é provável. O Diego Souza a gente já citou na Ásia Total, que a gente fez na terça-feira, está querendo deixar, na segunda-feira aliás, está querendo deixar a equipe do Al-Ittihad, não recebeu os salários desde que se juntou à equipe, está com salários atrasados há 3 meses, a situação ficou negra, né, Elias? A gente citou isso aqui, é complicada mesmo, ele não atuou pela equipe do Al-Ittihad nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Ittihad foi eliminado da competição, e está completamente sem clima por lá. Ele está querendo voltar para o Brasil, está forçando a barra, e aí, para ter noção de como é que está a coisa, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, entrou no meio da briga para conseguir tirar o Diego Souza da Arábia Saudita, rescindir o contrato dele com o Al-Ittihad e fazer ele voltar para o Brasil para poder atuar no futebol brasileiro. Para ter noção de como é que está pegando fogo essa situação do Diego Souza lá nas Arábias, Elias. E aí o time mais próximo dele é o Santos, clube que agrada o Diego Souza. O Santos teve uma conversa proveitosa com ele, e os torcedores do Vasco que sonham com a volta dele é bem complicado, porque o Diego Souza está próximo do Santos e não tem clima também para jogar no Vasco, e não tem também interesse em voltar para o Vasco, porque ele saiu de lá com uma rixa com o Roberto Dinamite. Outra notícia também envolvendo, Elias, o futebol paulista, é do São Paulo que renovou o contrato com o Rogério Ceni até dezembro do ano que vem. Dispensa maiores comentários, né, Elias? É um excelente goleiro, vive um bom momento também debaixo das traves do São Paulo, principalmente de outubro para cá. É um grande ídolo do time, capitão da equipe, importante também para o planejamento, para ser mais uma liderança. Então, e é também algo até esperado. Então, muito boa essa renovação, tanto para o São Paulo quanto para o Rogério Ceni também. E aí, por fim, eu vou falar da equipe do Atlético, Elias. Atlético que tem algumas novidades aí também para o ano que vem. Tem a dúvida ali de se o Bernard vai ou fica, se o Ronaldinho Gaúcho vai ou fica. Ainda tem essa dúvida, são muitas especulações, não adianta a gente ficar apontando muitas coisas, mas eu continuo com a opinião de que o Bernard fica até a Libertadores, depois acho impossível o Atlético conseguir segurá-lo, e o Ronaldinho Gaúcho, eu tenho a impressão de que ele fica. As conversas estão até certo ponto adiantadas, pelo que eu consegui informações com alguns amigos da assessoria de imprensa do Atlético, mas, no entanto, não dá pra gente ter certeza acerca disso ainda. Eu acredito que fica, mas não dá pra gente afirmar que ele fica com certeza na equipe do Atlético. E uma notícia aí que a torcida do Atlético ficou, Elias, está uma arara ainda, é em relação ao Guilherme. Guilherme não fez um bom ano pela equipe do Atlético, deixou muito a desejar. O Atlético teve uma proposta de 10 milhões de euros do CSKA Moscou
para contratar o Guilherme que já defendeu a equipe russa, e o Atlético não aceitou os 10 milhões e continuou com o Guilherme. E o Guilherme, nesse marasmo todo, fez um campeonato brasileiro bem abaixo do que se esperava pelo Atlético. A torcida Marara, e com razão, porque não rendeu aquilo que se esperava dele, e o Atlético poderia ter ganho aí 10 milhões de euros, que é uma grana mais do que desejável. E a última notícia envolvendo o Atlético, essa fresquinha ali, as notícias de agora: Gilberto Silva acerta sua volta para a equipe do Atlético Mineiro. Ele foi revelado no América, depois brilhou no Atlético Mineiro, teve momentos belíssimos na equipe do Atlético, inclusive disputou a Copa de 2002, onde foi pentacampeão com a seleção brasileira, sendo jogador do Atlético. Depois foi para a equipe do Arsenal, e aí no Arsenal teve todo aquele momento de brilho também, antes de ir para o futebol grego e voltar para o futebol brasileiro, onde defendeu as cores do Grêmio, defendeu muito bem, faz um belo campeonato brasileiro, atuando até como zagueiro, posição diferente. O Gilberto Silva atua como volante, a sua posição de origem, e o Vanderlei Luxemburgo, a informação é oficial, confirmou hoje que o Gilberto Silva volta para o Atlético, já acertou a transferência dele para o Clube Mineiro, e que o Gilberto Silva inclusive ligou para ele para avisar isso, falar que pode contar com ele, que ele está dentro, que vai cumprir o seu contrato com o Grêmio até o final desse ano, que vai jogar até o final do Brasileirão e que vai ajudar o Grêmio a garantir a vaga na Libertadores fase de grupos. Mas disse que no ano que vem já vai para a equipe do Atlético e que já está certo lá. Uma perda considerável para o Grêmio, jogador que vinha muito bem, mas dá para o Grêmio conseguir suprir a ausência dele, e uma contratação excelente do Atlético, porque ele pode jogar tanto como zagueiro quanto volante. É uma excelente opção, é muito bom jogador, ainda mais para os padrões do Campeonato Brasileiro, no qual a gente sabe o nível técnico é bem fraquíssimo. Ele é uma contratação excelente do Clube Atlético Mineiro. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora ao primeiro tópico do programa, que é justamente a UEFA Champions League, onde tivemos a quarta rodada com os seguintes confrontos. Primeiramente no grupo A, passar a classificação aqui para o pessoal, eles ficarem bem atualizados. O líder do grupo A é o Porto, que por sinal já está classificado, já que o Dinamo de Kiev pode chegar apenas aos 7 pontos, né, Gabriel Pazini? Por isso fica na disputa da segunda colocação. Aí tanto faz, com 10 pontos o Porto pode ficar tanto em primeiro quanto em segundo lugar, mas já garantiu sua vaguinha na segunda fase. Na segunda colocação está o Paris Saint-Germain com 9, Dinamo de Kiev com 4 pontos, e temos a equipe do Dinamo de Zagreb. Este não pode mais conseguir a classificação para a segunda fase da Champions League, mas ainda disputa vaguinha na Liga Europa. Os resultados desse grupo, Gabriel Pazini: Dinamo de Kiev e Porto ficaram 0-0, e o Paris Saint-Germain deu show, rapaz, jogando no Parque dos Princes, e goleou o Dinamo de Zagreb por 4-0, Mr. Pazini. Maravilha, Elias. A equipe do Dinamo de Zagreb que tomou mais um sacode aí, né, da equipe do PSG. Equipe do PSG que goleou por 4-0, sem maiores dificuldades, como a gente já imaginava, e com show do Ibra, né, o Ibrahimovic dando 4 assistências. PSG que faz uma campanha muito boa na UEFA Champions League, a gente esperava o time na liderança, mas ainda pode ser revertido isso, o time não está, porque perdeu aquele confronto fora de casa contra o Porto por 1-0, no grande jogo desse grupo A até aqui, no qual o Porto mais do que mereceu a vitória também. O PSG faz uma boa campanha, o Porto também faz, e as duas equipes vão ali caminhando para essa vaga na fase final, que era o que a gente imaginava, as duas equipes na fase final, e a equipe do Dinamo de Kiev conseguindo ali conseguindo a terceira vaga, que dá a classificação à UEFA Europa League, né? O grupo está dentro do script, por enquanto, Elias, do que a gente imaginava, e o destaque final desse grupo vai para uma situação lamentável. Horas antes ali da partida entre PSG e Dinamo de Zagreb, 80 torcedores da equipe croata foram presos em um hotel em Paris, porque eles tinham se envolvido em uma briga na Praça de Bastilha na noite anterior ao confronto, e a polícia francesa ficou sabendo do confronto, tinha as informações, depois conseguiu reconhecer os torcedores e prender eles, né? A atitude correta da polícia francesa, coibindo o desrespeito e também essa atitude lamentável dos torcedores da equipe do Dinamo de Zagreb, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos ao grupo B agora,
Um Schalke 04 líder, Schalke com 8 pontos já garantiu a vaga pelo menos na Liga Europa. Em segundo, o Arsenal com 7, Olympiacos com 6 e o Montpellier com apenas um pontinho. Os jogos foram os seguintes: Schalke 04 e Arsenal ficaram no 2-2 e Olympiacos derrotando o Montpellier pelo placar de 3-1. Gabriel Pazini. Maravilha, Elias. Esse grupo que teve bons jogos, né, nessa rodada do meio de semana da UEFA Champions League, jogos muito bons mesmo. Primeiramente, esse jogo muito interessante que foi entre Schalke e Arsenal 2-2, jogo muito disputado, muito equilibrado, e o 2-2 acabou sendo o resultado justo. O Arsenal começou melhor a partida, começou jogando um futebol mais agradável, não é à toa que conseguiu chegar à vantagem até de forma fácil. Depois o Schalke no segundo tempo subiu de produção, começou a jogar a bola que se espera da equipe alemã e conseguiu arrancar um empate contra a equipe dos Gunners, né? Nesse grupo, e a outra partida entre o Olympiacos Piraeus contra o Montpellier comprovando aquilo que a gente vem citando, né, Elias? A fase é péssima, o time não é nem de longe o time da temporada passada, e a equipe do Montpellier também não vem rendendo com os seus principais jogadores tudo aquilo que se espera, né? O Souleymane Camara, agora atacante isolado da equipe, na temporada passada fazia dupla com o Giroud, não vem jogando a bola que pode. Belhanda muito abaixo também das expectativas no meio de campo, ora rende, ora não. E aí o Mapo e Ango Mbia, por mais bom zagueiro que seja, não vai conseguir segurar tudo lá atrás o tempo inteiro, né, Elias? E aí um jogo complicado do Montpellier fora contra a equipe do Olympiacos, acabou sendo derrotada por 3-1. E a situação desse grupo praticamente definida, né? O Schalke e o Arsenal liderando o grupo. Não vejo esse panorama modificado. Acho que as duas equipes, como a gente esperava, conseguem a vaga na próxima fase. Ao que tudo indica, o Schalke vai ficar com a primeira vaga. Isso era algo que não se esperava muito. Acreditava mais que o Arsenal fosse ficar com a primeira vaga. E a terceira posição, pelo visto, vai ficar mesmo com a equipe do Olympiacos. A equipe do Olympiacos venceu os 2 confrontos diretos contra o Montpellier. É muito improvável que o Montpellier consiga recuperar essa vaga para a Liga Europa. Acredito que vai mesmo a equipe grega, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. No grupo C, quem já está classificado é a equipe do Málaga. Málaga com 10 pontos é o líder, seguido de Milan com 5, Anderlecht com 4 e Zenit com 3 pontos. Todas as equipes têm chance de passar para a segunda fase da Champions League, mas só o Málaga, por enquanto, garantiu pelo menos o segundo lugar. Jogos do grupo: Anderlecht 1, Zenit 0 e Milan 1, Málaga 1, Pazini. Maravilha, Elias. Primeiramente falando do grande jogo do grupo, né? A equipe do Milan ficando no 1-1 com a equipe do Málaga. Foi um jogo que estava bem no panorama que eu citei com o André Soares no Abre o Jogo que fizemos. Nesse dia a gente transmitiu Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2. Fizemos o Abre o Jogo com a prévia do que teríamos nos jogos do dia, né? Eu imaginava o Málaga, mesmo com aquela configuração, apesar do time praticamente ser o time titular, tirando ali o Duda, que não estava no meio campo, pelo lado esquerdo ofensivo, eu imaginava na lateral esquerda, aliás, e o Eliseu jogando como meio esquerda ofensivo. O Eliseu nessa partida atuou mais como um volante pelo lado esquerdo. Eu esperava o Málaga marcando um pouco mais e saindo nos contra-ataques. Foi exatamente o que aconteceu. O Málaga esperou um pouco mais o Milan para sair nos contra-ataques ao invés de jogar para cima como foi em casa. Respeitou o Milan fora de casa, respeitou a camisa e tradição do Milan, a equipe espanhola. Mas a sensação que dá, Elias, é que se tivesse respeitado menos, o Málaga teria saído com a vitória. O Milan não fez uma grande partida, mais uma vez deixando muito a desejar e comprovando o time limitado que tem para essa temporada. Muito dependente, como disse, do El Shaarawy, que é bom jogador, pode vir a ser um dos melhores atacantes do mundo, com toda certeza, mas ainda é muito jovem e é demais depositar a responsabilidade da camisa e do time do Milan, da grandeza que tem o Milan, nos pés de um garoto. O El Shaarawy é muito bom jogador, sim, mas ainda é inconstante pela inexperiência que tem. Aí vai ter jogo que ele vai arrebentar, vai ter jogo que ele vai sumir. Esse foi um dos jogos que ele sumiu contra a equipe do Málaga, não fez uma boa partida, o atacante italiano de origem marroquina. Mas como disse, é um bom jogador sim, só é demais que a responsabilidade toda recaia sobre ele. E o Málaga, nos contra-ataques, que eram puxados principalmente pelo Isco, se saiu muito bem e mereceu o empate, mas como disse, poderia ter sido até uma vitória, né? E esse empate, Elias, vale ressaltar, é um empate que classifica o Málaga
para a próxima fase. Málaga já está nas oitavas de final. A equipe do Milan vai ali brigando pela segunda vaga que está bem definida. Por quê? Porque deu zebra, né? A equipe do Zenit acabou derrotada pelo Anderlecht, quem diria, por 1-0. Não fez um grande jogo, Denisov sumiu no meio de campo, o time sentindo a falta do Hulk, lesionado. O Witzel não fez uma grande partida também, Kerzakov sumido lá na frente, mas não por culpa dele. A bola não chegava nele, o Zenit com uma péssima atuação fora de casa, acabou derrotado pelo Anderlecht por 1-0. E aí embolou o grupo todo, né? Se o Málaga está garantido lá, como a gente já imaginava, Elias, essa briga pela segunda vaga ficou indefinida. Eu e você apostamos no Zenit, né? Apostamos no Zenit ali dizendo que o Milan pode brigar, só que acreditando mais no Zenit que tem mais qualidade. Mas fica completamente em aberto, porque o Milan tem 5 pontos, o Anderlecht tem 4 e o Zenit tem 3. Em uma rodada, todas essas posições podem ser modificadas. Então não dá para apostar ali qual time que consegue a vaga na próxima fase. E aí, Elias, pela camisa e por ter a decisão contra o Zenit em seus domínios, o Milan já jogou contra o Zenit na Rússia, agora eu passo a acreditar mais na equipe rossoneira, que tudo bem, é limitada, como disse, depende muito do El Shaarawy, não tem um grande time para essa temporada, é um time muito mediano, tem ali, tirando o El Shaarawy, o Montolivo, que é um excelente, excepcional meio-campista, mas é muito pouco para a equipe do Milan. Mas mesmo assim eu acredito, porque é uma camisa que pesa muito, principalmente na UEFA Champions League, e a decisão contra o time mais cascudo, contra o adversário de fato que briga pela segunda vaga, que é o Zenit, será no seu estádio, será no San Siro em Milão. Então, nesse caso, eu acredito que o Milan pode conseguir sim garantir essa segunda vaga e avançar para as oitavas de final da UEFA Champions League. O Zenit, muito complicado, não dá para apostar mais o que vai acontecer com o time, mas a minha impressão é que o Zenit vai para a Liga Europa e o Anderlecht fica sem a vaga, Elias. Mas tudo pode acontecer nesse grupo, como disse, porque tá bem embolado aí, Milan, Anderlecht e Zenit. Essa briga pode dar em qualquer coisa. O meu palpite, se você quiser apostar a empadinha, é esse, Elias. Vai o Zenit para a Liga Europa, vai o Milan para a Champions League, para a fase final da Champions League. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. No grupo D, tudo embolado. Borussia Dortmund líder com 8, Real Madrid segundo com 7, Ajax tem 4, Manchester City tem 2. City ainda sobrevive, empatou em 2-2 com o Ajax. E no outro jogo, uma coincidência, também 2-2, Pazini. Real Madrid com o Borussia Dortmund. Sobre a empadinha, vou apostar no Zenit. Maravilha, então, Elias. Tá apostado, hein? Vou anotar aqui. Elias está apostando no Zenit. Quem que vai para a Liga Europa, Elias? Na Liga Europa, deixa eu ver. Rapaz do céu, vou dar uma chance pro Milan, vai. Então, maravilha. Olha lá, hein? Zenit na Champions League, Milan na Liga Europa. O meu é o contrário, hein, rapaz? Tá valendo a empadinha, Elias. Vou ganhar, hein? Beleza. Sei não. Vamos ver, hein? Falando agora do grupo D, né? Grupo D que tivemos esse jogaço 2-2 entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Fiz esse jogo com o André Soares, estava nos comentários, o André estava na narração, o Calangão aqui da Mídia Soccer, e foi um partidaço, Elias. A equipe do Real Madrid mais uma vez entrando desconfigurada lá atrás, entrando com o Pepe titular na zaga, com o Sérgio Ramos na lateral direita. Sérgio Ramos que já atuou muitas vezes como lateral, mas a gente sabe, não vem jogando na última temporada toda, foi zagueiro, ou seja, não deixa de ser uma improvisação. Jogando com Arbeloa improvisado na lateral esquerda e com o Varane, que é bom zagueiro, tem potencial, mas que ainda é muito jovem e irregular na zaga, formando a dupla com o Pepe. O meio de campo, aí é que veio a surpresa. Meio de campo, eu até comentei com o André, acabou se confirmando isso ao longo da transmissão, com o Modric atuando como segundo volante e o Xabi Alonso atuando como primeiro. O Modric como segundo volante, tudo bem, dá ali mais uma opção ofensiva, um jogador que tem muita qualidade no passe, uma vocação ofensiva sensacional, mas enfraquece o time defensivamente, porque o Modric não tem boas qualidades de marcador, não compõe bem a marcação, fica muito perdido também em relação a isso. Então traria dificuldades para a equipe do Real Madrid, e foi exatamente o que aconteceu. Ofensivamente o time entrou com aquele quarteto normalmente titular, com o Ozil, com o Di Maria e com o Cristiano Ronaldo. Lá na frente, no lugar do Benzema lesionado,
o Higuaín. Borussia Dortmund foi o Borussia Dortmund de sempre, com Weidenfeller, Piszczek, Hummels, Subotic, Schmelzer, com o Gundogan e com o Kell jogando mascarado, e o meio de campo ofensivo com o Marco Reus, com o Mário Götze e com o Grosskreutz na vaga do Kuba, lesionado. E lá na frente o Robert Lewandowski. E aí o que eu imaginava, esse time do Borussia Dortmund, com esse ataque sensacional que tem, muito talentoso, muito promissor também, que joga muita bola, vai deitar e rolar para cima da defesa do Real Madrid, que está desconfigurada e que tem ainda essa questão do Modric como segundo volante. Não deu outro. O primeiro gol do Borussia Dortmund, golaço do Marco Reus, muita gente acha que teve ali uma ajuda do Casillas, para mim não. O chute foi violentíssimo e a queima-roupa era muito complicado para o Casillas defender. Esse gol surgiu justamente nas costas do Modric. O Modric parado, sem pegar ninguém no meio de campo, um buraco no setor onde era para ele estar. Marco Reus subiu sozinho, sem marcação, numa boa jogada do Borussia Dortmund e abriu o marcador para a equipe negra-amarela, Elias. O resultado que era justo porque o Borussia Dortmund era ligeiramente superior à equipe do Real Madrid. O Real Madrid não fazia um jogo ruim, mas o Borussia Dortmund era um pouco superior, principalmente por conta dessa situação de que a equipe do Real Madrid estava deficiente na sua marcação. E a equipe do Borussia Dortmund não, enfrentava um dos melhores ataques do mundo, só que tinha sua defesa completa. A equipe do Real Madrid foi partindo para cima do Borussia Dortmund, foi tentando conseguir um empate, e conseguiu um empate num cochilo da defesa do Borussia Dortmund, todo mundo desligado dentro da área na cobrança de falta, e aí o Pepe, com uma cabeçada violentíssima, conseguiu marcar o gol da equipe do Real Madrid, tento de empate. O jogo pegou fogo, ficou muito bom mesmo, continuou com aquele equilíbrio, Elias, que ia se apresentando, só que o jogo subiu um pouco de produção no aspecto de agressividade. As duas equipes agrediam um pouquinho mais depois de terem marcado o primeiro gol cada um. E o jogo ficou muito bom, o jogo, como disse, já estava muito bom, melhorou ainda mais. E aí foi sensacional, porque no último minuto, Elias, do primeiro tempo, aquele castigo, né? O gol que para quem marca é ótimo, para quem toma é uma porcaria, né? A gente pode falar assim. Um ataque rápido demais do Borussia Dortmund. O Mário Götze, na hora eu fiquei com a impressão que o Mário Götze tinha feito o gol, depois a câmera desmentiu, foi o Arbeloa contra mesmo, numa confusão, tentando bater por cobertura para cima do Casillas, conseguiu bater, só que a bola desviou no Arbeloa, veio o segundo gol do Borussia Dortmund, em mais um ataque muito bom, e em mais uma vez ele ia surgindo nas costas do Modric, que foi até um lance bem curioso, Modric andando no meio de campo, Borussia Dortmund todo aproveitando o espaço que ele não estava marcando, e aí o Arbeloa teve que sair lá da esquerda para vir cobrir o Modric na direita igual um louco e acabou fazendo gol contra a favor da equipe do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund chegava ao 2-1 e fazia mais uma vez uma bela partida contra a equipe do Real Madrid, mais uma vez uma bela partida contra um dos gigantes europeus. No segundo tempo, Elias, veio o empate do Real Madrid, o empate do Real Madrid merecido, porque o Borussia Dortmund abdicou da vitória. Se o Borussia Dortmund tivesse feito um segundo tempo como fez o primeiro, acredito que teria saído vencedor. Poderia até ter ampliado a vantagem na segunda etapa, ou pelo menos mantido. Só que o Borussia Dortmund preferiu se retrair e apostar nos contra-ataques. Os contra-ataques não deram certo. O Borussia Dortmund foi sufocado pelo Real Madrid o tempo inteiro. Apesar disso, conseguiu ali segurar a pressão durante um bom tempo. A linha de 4 defensiva se saiu muito bem. O Weidenfeller, então, nem se fala. Fez um partidaço, só que aí no último minuto também, aos 44, quase no último minuto, né? A equipe do Real Madrid conseguiu, numa cobrança de falta do Ozil, marcar o seu gol. Muita gente fica ali achando que o Weidenfeller não falhou, que estava muito junto à trave. Tem gente que acha que o Weidenfeller falhou. Para mim não houve, para mim, Elias, houve ali não uma falha, mas dava para o Weidenfeller ter pego a bola. Não acho que era um chute totalmente defensável, que o Weidenfeller falhou bizonhamente, mas eu acho que dava para ele ter feito mais do que fez. Acho que dava para ele ter pego essa cobrança de falta, mas não caracterizo como uma falha do Borussia do Weidenfeller, e também acho demais jogar a responsabilidade do empate para cima dele, porque, como disse, para mim a responsabilidade é do time que se retrancou demais. E o Weidenfeller também salvou o Borussia Dortmund em 4, 5 oportunidades em chutes queima-roupa. Então dá para isentar completamente o goleirão do Borussia Dortmund nessa cobrança de falta. E cobrança de falta que foi uma das poucas chances, né? Porque apesar do Real Madrid sufocar o Borussia Dortmund o tempo inteiro,
teve ali as 4 chances do Weidenfeller, mas tirando isso, não conseguia criar muito porque a defesa do Borussia Dortmund se portou muito bem. O Cristiano Ronaldo fez um bom jogo, mas um pouco apagado no segundo tempo. O Higuaín jogou nada. O Kaká entrou, não fez uma grande partida. O Callejon entrou, se saiu muito melhor do que o Higuaín, só que não conseguiu colocar a bola para dentro. Em 2 finalizações que teve na cara do Weidenfeller, em belos passos do Ozil, o Weidenfeller se saiu melhor. E o Di Maria também caiu um pouco de produção, ele. E uma outra situação também, Madeirinha, louco, rapaz. Uma outra situação interessante desse segundo tempo. Soltou a franga, Madeirinha. É que o Real Madrid cresceu quando entrou no campo de jogo o Essião. O Essião entrando na vaga do Modric, liberou o Xabi Alonso e com isso o Real Madrid teve um pouco mais de espaço e melhorou a marcação também. Embora, claro, isso seja ali um tanto controverso, porque o Borussia Dortmund atacou muito pouco na segunda etapa também, Elias. Mas foi um grande jogo, um 2-2 sensacional, poderia ter sido até mais e que, como disse, foi um resultado justo, mas poderia ter sido outro se o Borussia Dortmund não tivesse abdicado tanto do ataque como abdicou na segunda etapa. Contudo, comprova algumas coisas. Borussia Dortmund e Real Madrid, para mim, vão para a próxima fase, muito improvável perderem essa vaga, vão merecidamente. O Real Madrid, apesar do resultado, para mim, continua como um dos grandes favoritos ao título da UEFA Champions League, porque tem um time muito forte e vale ressaltar, o time estava sem os 2 laterais esquerdos, Marcelo e Comentão contundidos, tendo que improvisar na lateral esquerda e na lateral direita, teve o erro do Mourinho de colocar o Modric como segundo volante, ou seja, muitos erros e mesmo assim conseguiu sair no empate com a equipe do Borussia Dortmund e é o vice-líder do seu grupo. E a equipe do Borussia Dortmund comprova mais uma vez, Elias, a experiência que faltou na última temporada de UEFA Champions League sobra nessa. O time tem muito talento, tem um meio-campo e ataque sensacional, uma defesa muito boa. O Weidenfeller, que é um excelente goleiro, e mostra mais uma vez que pode sim brigar frente a frente contra os grandes e de igual para igual. O Borussia Dortmund, eu tinha afirmado isso antes da UEFA Champions League começar. Eu prefiro que o desenrolar aí de 3, 4 rodadas da primeira fase para poder dizer algo de forma correta. Mas eu acredito que o Borussia Dortmund pode brigar. Tem condições para brigar e tem time para isso. A gente só tem que esperar ali para ver o que vai acontecer, porque caiu num grupo muito complicado. Agora a gente pode afirmar com certeza aquilo que antes eu esperava, que é o Borussia Dortmund é sim um dos favoritos ao título, porque tem time para isso, muito talento, como acabei de elogiar, e o principal, prova nessa UEFA Champions League que pode sim brigar e jogar de igual para igual contra os grandes. O outro jogo do grupo, outro empate sensacional também, também 2-2 Manchester City e Ajax, um resultado para mim justo. A arbitragem prejudicou o City, só que a equipe do Ajax fez um primeiro tempo muito bom contra um segundo tempo muito bom da equipe do City num jogo de tempos distintos, Elias. E o empate para mim com tudo isso foi um resultado justo. Resultado que é péssimo para a equipe do Manchester City, que vale lembrar também, né, Elias, jogou super desfalcada, né, a equipe do Manchester City com problemas mais uma vez, mas ainda assim conseguiu fazer um bom segundo tempo, paga o empate, é reflexo do primeiro tempo péssimo da equipe do Manchester City, mas tá aí, o empate que praticamente liquida. Eu não acredito mais que o City consegue a vaga na próxima fase, muito improvável, para mim já eliminado da UEFA Champions League. E o Ajax, para mim, também já eliminado da UEFA Champions League. Como disse, para mim, Borussia Dortmund e Real Madrid que conseguem o avanço. E a respeito da Liga Europa, para mim, tudo pode acontecer. Mas eu vejo o Ajax mais perto, não só pela pontuação, mas também pela tabela, Elias, do que o Manchester City. O Manchester City, para mim, não vence o Borussia Dortmund fora de casa, não consegue nenhum empate lá. E contra a equipe do Real Madrid, mesmo sendo em casa, eu acho que o Manchester City não tem lá muitas possibilidades de vencer, por alguns motivos. Os desfalques são um deles, e o outro motivo, Elias, a equipe do Manchester City é impressionante como é outra completamente diferente na UEFA Champions League do que é na Premier League. O time se amedronta, o Roberto Mancini, vez ou outra, muitas vezes, aliás, né, coloca o time de forma mais defensiva, então eu não vejo ali um prognóstico muito favorável ao Manchester City, não. Pode até conseguir essa vaga, tem condições de conseguir, mas eu acho complicado por conta, como disse, desse time que é outro na UEFA Champions League. É impressionante como o time joga mal, não lembra o time do campeonato inglês na UEFA Champions League. O Manchester City joga muito abaixo do que pode render. E só para finalizar esse grupo, Elias,
responder aqui a pergunta do Fernando Mota, que está ligado com a gente. Vai um grande abraço para ele. Ele me pergunta aqui uma situação. Se houve falhas da arbitragem no jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, se eu acho que isso interferiu no jogo. Para mim não interferiu no jogo. O resultado, como disse, merecido por todas as questões que eu já comentei. Para mim não houve beneficiamento para ninguém, porque a falha que teve no impedimento do Callejon é mais do que compreensivo, é falha milimétrica ali. A falta no gol do Ozil, então para mim é totalmente compreensível. E também, por exemplo, num outro impedimento completamente milimétrico, o que o Real Madrid reclamou e que de fato existiu, ocorreu e o Bandeirinha assinalou. Então é completamente compreensível esse impedimento milimétrico aí que não foi marcado para o Callejon. E tem outra situação também, um outro impedimento milimétrico não foi assinalado contra a equipe do Real Madrid. Então dá para compreender essa falha. A falta no gol do Ozil, que muitos torcedores do Borussia Dortmund reclamam, para mim existiu, foi falta e depois o Ozil converteu ela de forma brilhante. Como disse, o Weinerfeller podia ter pego, mas o Ozil bateu muito bem. E o pênalti no Kaká, eu e o André comentamos isso ao longo da transmissão, inclusive. Para mim, nada. O Kaká já vai ali se projetando, Elias, para cair e até dobra o joelho ali e acaba caindo depois na sequência do lance. Para mim não foi nada, o árbitro foi muito bem em não assinalar esse pênalti. Não houve beneficiamento para nenhum dos dois lados. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Grupo E, outro grupinho embolado, rapaz. Temos o Shakhtar Donetsk na liderança com 7 pontos, Chelsea com 7 também, Juventus tem 6, o Nordsjælland tem 1. Os jogos do grupo foram os seguintes, Pazini. Juventus 4, Nordsjælland 0, e a equipe do Chelsea derrotou o Shakhtar Donetsk por 3-2. E na Bacia das Almas, o Moses, aos 49 do segundo tempo, decidiu para os Blues de Londres, Pazini. Maravilha, Elias. Esse grupo que agora ficou embolado de vez, né? Tudo bem que o Chelsea e o Shakhtar têm praticamente 3 pontos assegurados contra o Nordsjælland, só que a equipe da Juventus encostou de novo, né? Recebe, tudo bem, tem um jogo complicado contra o Shakhtar fora de casa, e muito difícil contra o Chelsea em casa, mas em contrapartida, né, e ao mesmo tempo também, a equipe do Chelsea tem um jogo complicado contra a Juventus fora, e a equipe do Shakhtar também não é um jogo fácil pegar a Juventus em seus domínios. Então o grupo fica completamente embolado, não dá para cravar nada, porque Chelsea e Shakhtar têm 7 pontos e a Juventus tem 6, só o Nordsjælland, como a gente já esperava, que é carta fora do baralho. A goleada da Juventus, mais do que esperada, destaque para o Pirlo, que jogou bola demais. Arturo Vidal também se saindo muito bem, o Marquísio também. A Juventus deu o banho de bola que a gente esperava e que mostrou ali a situação que eu esperava também. Eu acreditava mais numa Juventus partindo para cima para se recuperar na UEFA Champions League e também para se recuperar da perda de invencibilidade de 49 jogos no Campeonato Italiano, que foi perdida para a Inter de Milão no Clássico no sábado, né? Aquela derrota por 2-1 em casa, né? Na Juventus Arena, que a Juventus sofreu para a equipe da Internazionale de Milão. Acreditava que a Juventus fosse entrar com tudo para conseguir aí se recuperar na Champions League e se recuperar da invencibilidade. Foi o que aconteceu, atropelou o Nordsjælland, poderia ter sido muito mais, saiu com a vitória merecida. Vitória que coloca o time a 1 ponto do Chelsea e do Shakhtar, Elias. E que mais, né? Tem uma estatística interessante, né? A Juventus está invicta na Champions League, 3 empates e 1 vitória. Sobre Shakhtar e Chelsea, um jogo em que eu apontava e aconteceu exatamente o que eu disse, né? Esperava um jogo muito bom e um jogo muito parelho também, com a equipe do Chelsea ligeiramente favorita e jogando melhor, e pelo talento conseguindo a vitória. Foi o que aconteceu, um gol sensacional do Oscar, que golaço que ele marcou, e também o Hazard e o Mata todos jogando muita bola. Eu apostava no Shakhtar conseguindo, em contra-ataques rápidos, partir contra a defesa do Chelsea, que sem o Lampard no meio de campo fica um pouco deficiente, porque se por um lado ganha muito com talento e com ofensividade com o Hazard, com esse trio, né, Hazard, Oscar e Chelsea, por outro lado perde Hazard, Oscar e Mata, por outro lado o Chelsea perde muito no seu setor defensivo e na marcação, porque a equipe do Chelsea, porque esses 3 jogadores não voltam, melhor dizendo, esses 3 jogadores não voltam tão bem
para compor a marcação como volta o Frank Lampard. Então, sem o Lampard no meio de campo, o Chelsea sofre um pouco em relação a isso. E contra uma equipe que é tão veloz quanto a equipe do Shakhtar Donetsk, principalmente nos contra-ataques, com Mkhitaryan, com o Luiz Adriano, também, e principalmente com o Willian, é muito difícil. Foi o que aconteceu em 2 contra-ataques rápidos. A equipe do Shakhtar conseguiu chegar aos seus 2 gols, os 2 gols marcados pelo brasileiro Willian, que mais uma vez fez uma boa partida contra a equipe do Shakhtar, que está de olho, contra a equipe do Chelsea, que está de olho nele. Foi um jogo muito bom, com a vitória merecida do Chelsea, como disse, que embola esse grupo de vez, Elias. Esse grupo tá sensacional, a briga até o final aí vai ser espetacular. Eu continuo apostando que o Chelsea leva uma das vagas. A segunda vaga, que antes eu apostava muito na Juventus com o Shakhtar indo para a Liga Europa, agora eu não arrisco cravar alguém não, Elias. Tudo pode acontecer entre as duas equipes, mas uma das vagas para a próxima fase da UEFA Champions League eu já acredito que fique com o Chelsea, porque tem um confronto tranquilo contra o Nordsjælland e porque tem um jogo, tudo bem, muito complicado contra a equipe da Juventus fora de casa, lá na Juventus Arena. Só que eu vejo o Chelsea com mais possibilidade de somar pontos nessa partida do que a equipe do Shakhtar. Então, acho que o Chelsea consegue a vaga na próxima fase. Acho que o Chelsea leva essa vaga. A outra, como disse para mim, entre Shakhtar e Juventus, tudo pode acontecer. Vai ser a final entre as duas equipes no estádio do Shakhtar, lá na Ucrânia. Shakhtar e Juventus vai ser a final desse grupo para ver quem leva a vaga, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. No grupo F, 2 equipes garantiram vaga pelo menos para a Liga Europa. Trata-se do Bayern de Munique, que é o líder, e do Valência, ambas equipes com 9 pontos. O BAT Borisov com 6 pontinhos lá atrás, e o Lanterninha é o Lille com 0. Os jogos desta rodada foram os seguintes: o Bayern de Munique derrotou o Lille por 6-1. Olha o Lille, hein, Pazini? Praticamente fora aí, com 4 derrotas consecutivas, o saldo negativo de menos 10. E o Valência derrotando o BAT Borisov por 4-2. Pois é, Elias, massacre do Bayern de Munique, né? O Pizarro e companhia deitando e rolando, né? Principalmente Pizarro com 3 gols. É sensacional, né, rapaz? A equipe do Bayern de Munique já tinha decidido essa partida com 33 minutos, né? Já estava tudo definido. E era, inclusive, eu até comentei com o André, né? Eu esperava o Bayern de Munique atropelando o Lille e conseguindo uma vitória tranquila, né? Mas não esperava que fosse ser tão fácil assim, que com 33 minutos o jogo já ia estar definido, né? Foi no que deu. A equipe do Bayern de Munique conseguiu uma vitória tranquila e praticamente já segura a vaga na próxima fase da UEFA Champions League. Acho complicado que o Bayern fique de fora. A equipe do Lille já eliminada e por aquilo que a gente esperava, não é o time da última temporada e sente muito a falta do Joe Cole, que voltou para o Liverpool, e do Eden Hazard, que acertou com o Chelsea. O Payet não consegue carregar o time nas costas sozinho e o Kalou até hoje não mostrou por que foi contratado pela equipe do Lille, que essas são as explicações pelo time estar mal como está na UEFA Champions League. Quanto à segunda vaga, o Valência, para mim, praticamente garante também, porque o BAT eu não vejo conseguindo vencer o Bayern de Munique na Alemanha para conseguir faturar a vaga. Eles acham muito complicado que a equipe do BAT consiga tirar essa vaga aí da equipe do Valência, principalmente porque o Valência ganhou os 2 confrontos diretos, ou seja, o BAT, para conseguir a vaga na UEFA Champions League nesse grupo, teria que vencer a equipe do Bayern de Munique e para conseguir levar a vaga no confronto direto e conseguir a conquista, Elias. No entanto, jogar contra o Bayern na Allianz Arena, eu não acho que o BAT consegue a vitória como conseguiu jogando em Minsk. Vale lembrar que o BAT não manda seus jogos em Borisov, o estádio não atende às exigências da UEFA e por conta disso o BAT joga em Minsk, que é a capital da Bielorrússia, que fica a 70 quilômetros de Borisov. Mas acho muito improvável o BAT conseguir essa vaga, porque é um confronto complicado contra o Bayern na Allianz Arena, fora de casa. O Bayern tem muito mais time, vai entrar ligado para não ocorrer o que ocorreu em Minsk, e aí eu acho que esquece. Para mim, avançam o Bayern e avança o Valência. O BAT Borisov, para mim, fica com a vaga na Liga Europa, e o Lille nem precisa falar, né, Elias? Já está eliminado. Tá certo, Gabriel Pazini. Vamos agora para o grupo G, que pelo menos a equipe do Barcelona, quer dizer, o Barcelona já garantiu pelo menos a vaga na Liga Europa, tem 9 pontos, seguido de Celtic com 7, Benfica com 4, Sparta de Moscou
com 3 pontinhos. Benfica derrotou o Spartak Moscou por 2-0. E um jogo pra lá de emocionante, histórico, né, Gabriel Paes? Até o Rod Stewart chorou feito um bebê, Neil Lennon chorou feito um bebê. Em um dia mágico no Celtic Park, o Celtic com gols de Wanyama e Watt, o que mesmo? Derrotou o Barcelona por 2-1. Detalhe, venceu o jogo por 2-0 até os 46 de segundo tempo. Aí o Messi foi lá e descontou para a equipe catalã. Um dos jogos mais emocionantes da Champions League. Quem dirá, né? O Neil Lennon e o Rod Stewart, né? Que nunca choraram tanto na vida como no dia do Celtic Park. Né? Pois é, né, Elias? Foi um jogo fenomenal esse Celtic 2, Barcelona 1. Foi dos jogos mais bonitos que eu já vi, Elias. Honestamente, o jogo foi muito bom, muito bonito e agradabilíssimo de se ver. Fiz esse jogo com o André Soares ao vivo também, e ele na narração e eu nos comentários. Rapaz, foi um jogaço. E tava praticamente tudo dentro do que a gente esperava, Elias. A gente só não esperava a vitória do Celtic. Inegavelmente, eu até disse, o Celtic pode vir a conseguir uma vitória, pode conseguir um empate, mas eu acredito no máximo em um empate. Eu acho complicado o Celtic conseguir a vitória, mas pode conseguir isso. O Barcelona, inegavelmente, é o favorito, né? Dispensa apresentação, mesmo com a defesa formada, com a defesa que está desconfigurada. O time é muito superior ao Celtic, que conta ali com os melhores jogadores do mundo, do meio campo para frente. Então, era muito complicado para o Celtic. Sem contar que o Celtic também, né, Elias, vale lembrar, vinha com desfalques, né? Desfalques importantes. Se por um lado o Barcelona tinha o Piqué só no banco de reservas, voltando depois de muito tempo, não contava com o Busquets suspenso, com o Puyol, com o Thiago Alcântara, teve que entrar com a zaga formada pelo Bartra, garoto das divisões de base, e pelo Mascherano. Por outro lado, o Celtic não tinha o Izaguirre, que é um jogador importante no time, fundamental no esquema, e o Rogni, Forrest e Lassad, que são jogadores importantes também, no mínimo ali no banco de reservas como opções. Além disso, né, Elise, principalmente o Celtic não contou com o Hooper, né? O Hooper, que é o artilheiro do time, grande atacante da equipe, não jogou lá na frente. Pelo menos, né, o Samaras, que era dúvida, acabou entrando no time, foi titular e fundamental para o Celtic conseguir a vitória. E a partida foi emocionante, e como a gente esperava, o Barcelona dominando as ações. Rapaz, é até um dado fantástico, né, Elias? O Barcelona teve 89% de posse de bola e 899 passes. 955 passes, melhor dizendo, ao longo da partida completados. O Celtic teve 11% de posse de bola e 165 passes completados. A disparidade é enorme. A gente esperava justamente isso. O Barcelona vai ficar tocando a bola até achar o espaço, naquele esquema bem Barcelona, e vai pressionar o Celtic o jogo inteiro. O Celtic vai jogar lá atrás e vai tentar sair em contra-ataques rápidos, puxados pelo Commons e pelo Samaras, com participação ali de outros jogadores, do Ledley também, que ajudou muito o Celtic a puxar contra-ataques. Foi o que aconteceu. O Barcelona ficou na pressão o tempo inteiro. O Foster fez um partidaço, das melhores atuações que eu já vi de um goleiro na minha vida. Elias, o que ele pegou não foi brincadeira. E o Barcelona ficou nisso, o tempo inteiro pressionando o Celtic tentando ali um contra-ataque ou outro. Conseguiu no primeiro tempo, depois de muita insistência, um contra-ataque que acabou rendendo no escanteio. E aí no escanteio, a não defesa do Barcelona, a defesa super remendada do Barcelona, mais uma vez com garoto de base, com volante, quando não é isso são dois volantes, foi lá e fez diferença, porque o Wanyama subiu sozinho, ninguém da defesa do Barcelona marcou, para testar e marcar o gol que abriu o marcador a favor da equipe do Celtic. Um gol muito bacana, né, Elias? Marcado pelo Wanyama, jogador de origem queniana. Muito bacana ele marcando esse gol pela equipe do Barcelona. Ele que é um jogador muito contestado, né? A torcida gosta muito dele pela raça, mas é um jogador muito contestado porque não tem lá boa técnica. Tem jogadores melhores do que ele no banco, por exemplo, o Kayal, israelita, que é muito bom jogador e que fica no banco por conta do Wanyama, mas tá aí o Wanyama nessa partida se saindo muito bem, marcando inclusive o primeiro gol da equipe do Celtic. Depois disso o panorama não mudou, ficou a mesma coisa até o final do primeiro tempo, a mesma coisa durante o segundo, e o Foster fazendo um caminhão de defesas e o Celtic se segurando do jeito que dava, tentando contra-ataque ali e outro ali, mas não ia dando em muita coisa. E aí foi lá, né, Elias, o Neil Lennon sacou
Sacou o atacante para colocar o Watt, praticamente abdicando do contra-ataque. Até disse isso na transmissão junto com o André. E aí o Celtic não contra-atacava mais, ficava só na defesa contra o Barcelona. E quando parecia que ia ficar nisso até o final do jogo, que o Celtic não teria um contra-ataque, do nada mesmo, surgiu um contra-ataque para a equipe do Celtic. E o Ward, que tinha entrado para ser o defensor lá atrás, mais um goleiro para a equipe do Celtic, foi lá e marcou o gol, que, como ele disse, é difícil ele achar um gol tão importante quanto esse na vida dele, na carreira dele, de hoje em diante, do que teve para trás também. Ele disse que não acha que vai fazer um gol mais importante do que esse na carreira, e fez um gol que, para a torcida do Celtic, vai ser um dos gols mais bonitos da história, né, Elias? Para marcar o 2-0 para a equipe dos Hopes. Depois disso, o Celtic com 2-0 liquidou a fatura. O Barcelona ainda correu atrás, tentou marcar um gol e conseguiu, né? A equipe do Barcelona foi lá e conseguiu marcar o gol com o Lionel Messi. O Messi chegou ao seu gol de número 54 na história da UEFA Champions League. É o quarto maior artilheiro do torneio. O terceiro é o Shevchenko com 58, Nistelrooy é o segundo com 60, o Raul é o primeiro com 71. Eu acredito ainda que o Messi nessa Champions League consegue superar o Nistelrooy, Elias. Eu ainda acredito que ele consegue chegar a ser o segundo maior artilheiro da Champions League nessa edição. Aí na próxima eu já acho que ele passa o Raul. Detalhe também que o Messi chegou a 74 gols no ano, tá só a um gol de ultrapassar a marca histórica do Pelé, que marcou 75 em 58. Mas vale lembrar, ainda não é mesmo que supere o Pelé, não vai ser o jogador que mais vezes marcou gol em um ano. Esse recorde pertence ao Gerd Müller, que marcou 85 em 72. Contudo, eu ainda acredito que o Messi até dezembro consegue passar essa marca, beleza? Eu acho que ele vai quebrar o recorde do Gerd Müller. E vale lembrar também, outro recorde do qual o Messi se aproxima é do recorde de jogador que mais vezes marcou gols com a camisa do Barcelona. Ele marcou seu gol de 302 na carreira, é o quarto maior artilheiro do Barcelona, contando todos os jogos. Contando os jogos oficiais, ele já é o maior artilheiro do Barça, com 271 gols, mas contando todos os jogos, ele foi a 293, está a um gol de ultrapassar o César, que tem 294, o segundo maior é o Samitier, com 333, o maior artilheiro é o Alcântara, com 369, e esse Alcântara, antes que perguntem, o Paulino Alcântara, não tem nada a ver com o Thiago e com o Rafinha Alcântara, esse é outro Alcântara, não tem nada a ver com os brasileiros naturalizados espanhóis, Elias. E aí é que vem a situação, o Barcelona fez esse gol, depois de marcar esse gol do Messi, com esses dados aí de recordes que eu citei, não deu tempo para mais nada. O Barcelona até tentou mais alguma coisa, mas não conseguiu. E o Celtic conseguiu a vitória por 2-1. Vitória por 2-1, Elias, que tem mais um dado interessante: 23 chutes do Barcelona contra 5 do Celtic. E aí que tá, muita gente vai achar que a vitória não foi merecida do Celtic, porque, como disse, Barcelona com 89% de posse de bola, 23 chances criadas, 955 passos trocados, o Celtic jogando só no contra-ataque lá atrás, mas pra mim, Elias, eu até acho que você vai concordar, eu nem vou citar a questão da torcida, que eu vou falar na sequência. Eu vou citar a questão do merecimento mesmo. Pra mim, é mais do que justo e merecido o resultado, por conta apenas de um raciocínio. A equipe do Barcelona, dentro da sua proposta de jogo, que era essa, massacrar o Celtic e ficar em cima o tempo inteiro, não conseguiu a eficiência esperada para sair com a vitória. A equipe do Celtic, dentro da sua proposta de vamos segurar, cozinhar o galo lá atrás, esperar e sair no contra-ataque, conseguiu a eficiência que era necessária para sair com a vitória. Ou seja, pela eficiência que o Celtic teve dentro da sua proposta e que o Barcelona não teve na sua, eu acho que a vitória é mais do que merecida pelo lado do Celtic e que o Celtic mereceu essa vitória por 2-1 para cima do Barcelona. Elias. Vitória que o Lennon exemplificou muito bem depois. Os jogadores do Celtic saem como heróis e tem vezes que não é tática mesmo, tem vezes que é coração e que é a essência do futebol. Esse jogo não teve tática. A tática do jogo foi essa, foi o Barcelona jogando em cima, Celtic vai no contra-ataque. Não teve tática, não teve desenho, não teve movimentação aqui e ali. O jogo foi todo o tempo isso. Tanto é que o Barcelona, para você ter noção, em uma jogada, com o Messi e o Iniesta, 2 jogadores, passaram por 7 jogadores do Celtic, e o Messi mandou um balaço na trave. Depois, no lance seguinte, o Celtic quase fez um gol
no contra-ataque. Mas foi um jogo fenomenal e muito emocionante por conta disso tudo, Elias. E para fechar o comentário dessa partida, antes de falar do outro jogo do grupo, quem que importa com merecimento, né, Elias? Num jogo em que a gente vê um mosaico tão bonito quanto o da torcida do Celtic, e no qual a gente vê o Gordon Strachan, que é ex-treinador do time, chorando, o Neil Lennon, que é ex-jogador do Celtic, atual treinador, e que foi treinado por esse Gordon Strachan, chorando também, e o Rod Stewart chorando tanto que chorou nas arquibancadas, né? E a torcida fazendo a festa que fez, é uma das vitórias mais sensacionais da história do Celtic. Então acho que não dá nem para falar muito em merecimento nessas horas. É fantástico, emocionante e arrepiante o que a torcida do Celtic protagonizou também ao longo da partida, um espetáculo que a gente vê muitas vezes na UEFA Champions League, mas na intensidade que o torcedor do Celtic fez, poucas vezes eu vi eles. E também o time do Celtic comemorando como se fosse uma vitória, não como se fosse uma vitória, como se fosse o título da UEFA Champions League, foi algo muito emocionante também, foi muito bonito de se ver. E por conta disso mesmo, eu acho que não dá para ficar falando demais de merecimento, mas como disse, independente disso, para mim é merecido também aí a vitória da equipe do Celtic, Elias. E um detalhe, né, o que emociona muito também é porque é uma vitória sobre um grande time depois de um bom tempinho, né? A última vez que o Celtic tinha conseguido uma vitória sobre um grande time tinha sido o Celtic do Gordon Strachan na temporada 2006-2007 da UEFA Champions League, naquele 1-0 com o gol do Nakamura, fantástico, a 40 metros do gol, contra a equipe do Manchester United, aquela vitória por 1-0 sensacional, que depois o Cristiano Ronaldo, inclusive, perdeu um pênalti defendido pelo Burke no último minuto da partida. Aliás, não o Cristiano Ronaldo, o Luis Sarra, que na época era jogador da equipe do Manchester United. E o Pazini? Oi. Na verdade, a última vitória do Celtic contra um time grande foi contra o Milan, né, em 2007 e 2008, naquele gol épico do McDonald, aos 49 do segundo tempo, que rolou aquele tapinha do Dida lá, que o torcedor invadiu o campo, deu o famoso pedal lá no Dida, né, que ele protagonizou aquela cena lamentável de teatro, pior que o do Rivaldo na Copa do Mundo de 2002, né. Verdade, outra vitória épica também da equipe do Celtic que dá pra gente lembrar. E aí que é interessante também, né, Elias? E naquela época o Celtic era treinado pelo Gordon Strachan e o Lennon, treinador do time hoje, estava em campo naquela vitória sobre o Manchester United por 1-0. Ou seja, tem todo esse ingrediente. O Strachan estava presente no campo, chorando, vendo a vitória do Celtic também para cima da equipe do Barcelona. O Lennon, que venceu o Manchester United como jogador, vencendo o Barcelona como treinador. Enfim, foi uma festa sensacional, espetacular a vitória do Celtic depois de muito tempo dentro do Celtic Park, em cima de um grande time e na UEFA Champions League. E outra situação, né, Elias? Qual presente pode ser maior do que esse, né? O Celtic, um dia depois de completar 125 anos, porque o time existe desde 6 de novembro de 1877. O Celtic completando 125 anos nesse dia e vencendo com 125 anos e um dia de existência a equipe do Barcelona, um presente de aniversário para os torcedores que não dá para ter um presente melhor do que esse, né, Elias? E para tirar a dúvida aí de quem está com a pulga atrás da orelha, o Celtic existe desde essa data. Ele foi fundado oficialmente em 1888, mas ele existe desde 6 de novembro de 1887, ou seja, 125 anos comemorados em grande estilo, né, Elias? E o Ambrose imitando mais uma vez, né, rapaz? O Ambrose, tudo que ele fala ninguém acredita, mas tudo vai confirmando, né, Elias? Ele disse que ia parar o Messi, ninguém acreditou, ele parou. Disse que o Celtic ia surpreender o Barcelona, ninguém acreditou, surpreendeu de novo. Olha lá que se o Ambrose falar que o Celtic vai ser campeão da UEFA Champions League, né, Elias? Não dá pra falar mais que não vai ser não, tal, já dá pra começar a acreditar, porque o que o homem tá falando tá acontecendo, né? Ele foi contratado ali como um jogador mais hilário, né, o folclórico, o Ambrose, só que vem jogando bola demais, né? Nesse jogo contra o Barcelona, mais uma vez, jogou muita bola e o jogo foi fantástico. E aí, a respeito do outro jogo do grupo, vitória merecida do Benfica para cima da equipe do Spartak Moscou, que coloca fogo aí na briga, porque o Barcelona lá na frente confirma a vaga para mim, apesar dessa vitória, eu comentei isso no jogo, inclusive. O Barcelona, para mim, ainda é o melhor time do mundo, porque dominou o jogo inteiro, não dá para falar que jogou mal, como disse, é coisas que acontecem no futebol, e o Celtic foi eficiente, coisa que o Barcelona não conseguiu. E além disso, o Barcelona tem sua melhor campanha na história do Campeonato Espanhol, começo de campanha,
faz uma campanha que vem sendo a natural do time nas primeiras fases da UEFA Champions League. O Barcelona quase sempre escorrega contra alguém. Escorregou em 2010, por exemplo, quando foi super campeão. Escorregou contra o Rubin Kazan no Camp Nou. Perdeu para o Rubin Kazan de 1-0 no Camp Nou. Então, não dá para falar que a derrota contra o Celtic, além do mais, né, Elias, com o merecimento e com o Celtic jogando a bola que jogou, com a torcida empurrando, não dá para falar que faz do Barcelona menos time ou que não é o melhor time do mundo. É por conta dos números, por conta dessas coincidências históricas que eu citei, e porque o time do Barcelona continua jogando o futebol mais bonito do mundo também. E quanto à defesa, que é o argumento de muita gente, vai por terra, né, Elias? Tudo bem que é a pior defesa dos últimos 10 anos, mas não é uma defesa, né? O Barcelona vem jogando com volantes e com zagueiros jovens na posição. Então não dá para falar que é a pior defesa do Barcelona em eras, não. A equipe do Barcelona, para mim, continua como a melhor do mundo. Bola sua pra gente fechar a Champions League, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Antes de fechar a Champions League, rapaz, o nosso amigo Thiago Henrique Cruz tem uma pergunta para você, rapaz. A pergunta é a seguinte, justamente no grupo H que tem o Manchester United, né, Pazini? Ele perguntando aqui, vai um abraço para você, Thiagão, um mito do Toalha Nerd. Olha, o Manchester United, dá para pensar em vencer a Champions ou só dá para pensar em vencer a Premier League mesmo, hein, Gabriel Pazini? Dá para pensar nos dois campeonatos ou prioriza apenas um? O que dá para dizer aí dessa equipe dos Red Devils? Maravilha, Elias. Primeiro, obrigado pro Thiago, vai um grande abraço para ele, é um mito e para quem não conferiu, né, Elias, vale muito a pena conferir. Eu tava ouvindo hoje de tarde o podcast no Toalha Nerd, bem bacana, o Toalha Cast, que é o nome do podcast lá, vale muito a pena, viu? É bem bacana para quem gosta aí de assuntos nerds, para quem gosta também, o Toalha Cast de hoje, que foi em relação à compra da Lucasfilm pela Disney, vale muito a pena, é muito bacana mesmo o trabalho do Thiago com o Elias, tem também muita gente por lá, o Cássio Júnior tá no meio, né, Elias? Vale muito a pena ficar ligado nesse trabalho deles, que é muito legal. Falando aí sobre, respondendo agora a pergunta do Thiagão, vai um abraço para ele. Tem condições sim, Thiago, o time do Manchester United é muito forte, tem elenco e dá para brigar pelo título da Premier League, dá para brigar pelo título da UEFA Champions League sim, porque tem um time muito interessante. O De Gea vem muito bem no gol, a defesa vai se saindo muito bem com o Vidic, com o Ferdinand. O Vidic vai voltar ainda, mas o Evans vem jogando muito bem com o Ferdinand. O Rafael está muito seguro na lateral direita, o Evra dispensa apresentações na esquerda e o meio de campo tem funcionado maravilhosamente bem. Tanto quando joga o Cleverley, quando joga o Anderson, o time tem se saído bem, apesar do Anderson ter jogado menos. O Carey, que vem fazendo uma temporada sensacional, e o Paul Scholes, quando entra bem. No meio campo ofensivo, o Rooney vem jogando muita bola. Quando joga o Valencia aberto pela direita, o Valencia se sai bem. Quando joga o Ashley Young aberto pela esquerda também. O Giggs também tem se saído bem. E o principal, tem o Shinji Kagawa. O Kagawa está contundido, não tem atuado, mas o Kagawa, quando voltar, a gente sabe do que ele é capaz. Tem feito, inclusive, antes de se contundir, vinha fazendo, aliás, belíssimas partidas pela equipe do Manchester United. E lá na frente tem ainda o Robin van Persie, que está iluminado numa temporada, mais uma vez, sensacional. Então tem todas as condições, sim, o Manchester United, com o belo time que tem, com as boas opções que tem no banco, de brigar, sim, pelo título da UEFA Champions League. Tanto tem que venceu um jogo complicado fora de casa contra o Braga por 3-1, poupando o time praticamente inteiro de titulares. O De Gea no gol, o Evans e o Evra na linha de 4 defensiva e o Wayne Rooney. O resto era o time reserva do Manchester United, porque o Nani nessa temporada é reserva, o Tchatchoua, apesar do gol, reserva também, e contou ali no segundo tempo apenas com a entrada de 3 titulares, o Rafael, o Van Persie e o Ferdinand Van Persie, que inclusive marcou o gol. E a vitória do Manchester United, por sinal, foi merecida e classifica o time. O Manchester United já está nas oitavas de final da UEFA Champions League. E tem condições sim, viu, Thiago? É time para ser, é um dos favoritos sim ao título da UEFA Champions League. No outro jogo do grupo, né, Elias? O Galatasaray acordou, rapaz. Foi com tudo para cima do Cluj, como eu esperava. Eu dizia com o André Soares no nosso Abre o Jogo, tudo pode acontecer. O Galatasaray tem um time muito superior ao do Cluj, isso é inegável, só que o Galatasaray não atravessa um grande momento na Champions League. Contudo, o Cluj também tem uma situação instável, troca de treinador,
Paulo Sérgio assumindo a equipe, não dá para ter muita noção aí do que vai vir a acontecer. O Galatasaray é favorito, mas não passa por um grande momento. Vamos ver no que dá. Deu, né, Elias? No Burak Yılmaz dando um show, jogador que eu elogio quase toda semana aqui, é por conta dessas situações. Além de muito bom tecnicamente, é goleador como poucos. 3 gols, hat-trick para ele. E a vitória importantíssima do Galatasaray fora de casa contra o Cluj, 3-1. Rebate a vitória que sofreu a derrota que sofreu em casa para o time romeno no primeiro turno. Vai a 4 pontos do Galatasaray e assume a vice-liderança do grupo. Ou seja, o Galatasaray agora passa a depender só dele. É complicado, tem jogos difíceis contra o Braga e contra o Manchester United principalmente. Mas a equipe do Galatasaray agora, Elias, para mim ressurge na Champions League e tem todas as condições de conquistar a segunda vaga, porque é mais equipe do que o Braga, tem condições de vencer o confronto direto contra o Braga, e aí é só torcer para o Manchester United fazer o seu papel contra o Cluj. No mais, depende apenas de si mesmo. Vencendo o Braga, o Galatasaray consegue a vaga na próxima fase, Elias, vaga que era o natural, né? O time começou mal a Champions League, mas a gente acreditava no Galatasaray porque é o melhor time do grupo. Depois do Manchester United, vai conseguindo aí atualmente nessa segunda posição, e eu acredito que consiga mantê-la, né? Além do Burak Yılmaz, destaque para o Hamit Altintop, que jogou demais, dando 2 assistências e que fez um partidaço. O Galatasaray acorda, e ainda bem, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Só passar a classificação rapidinho aqui, rapaz. Manchester United é o líder com 12, seguido do Galatasaray com 4, Cluj com 4 também, e o Braga tem 3. Vamos continuar aqui na Europa, só que agora na Liga Europa, onde também tivemos jogos importantes, começando pelo Grupo A, Gabriel Pazini. Grupo A, Andy é o líder com 7, Liverpool tem 6, Young Boys tem 6 e o Udinese tem 4. Nos jogos o Andy derrotou o Liverpool por 1-0, o Udinese perdeu para o Young Boys em casa, resultado surpreendente da equipe suíça. No Grupo B, temos um time eliminado, já que é o Hapoel Tel Aviv, que está na última colocação com 1 ponto. O líder Atlético de Madrid com 9, Vitória Pilsen vem atrás com 9 também, e a Acadêmica de Coimbra tem 4. Os jogos foram os seguintes: Acadêmica 2, Atlético de Madrid 0, e Vitória Pilsen 4, Hapoel Tel Aviv 0. Grupo C, nada definido ainda. Fenerbahçe é o líder com 10, temos o Borussia Mönchengladbach com 5, Marselha tem 5 também, e o AEL Limassol tem 1. Madeirinha, faça teu cachorro calar a boca. Os jogos foram os seguintes: Olympique de Marselha e Borussia Mönchengladbach ficaram 2-2, Fenerbahçe fez 2-0 no AEL Limassol. Grupo D, Newcastle líder com 8, Bordeaux tem 7, Bruges tem 4, Marítimo tem 2. Os jogos foram os seguintes: o Bruges empatou em 2-2 com o Newcastle, e o Bordeaux ganhou do Marítimo por 1-0. Madeirinha, ajuda aí, rapaz. No grupo E, o Steaua é o líder com 10, Stuttgart tem 5, Copenhagen 4, Molde tem 3. Jogos o Molde perdeu em casa para o Steaua por 2-1, e o Copenhagen perdeu em casa para o Stuttgart pelo placar de 2-0. No grupo F, o Dnipro é o líder com 9 pontos, em segundo vem com 6 o Napoli, a AEK tem 4, o PSV tem 4 também. Os jogos foram os seguintes: AEK 1, PSV 0, Napoli 4, Dnipro 2. Grupo G, Genk é o líder com 8, Videoton tem 6, Basel tem 5, Sporting tem apenas 2, Sporting praticamente eliminado, Pazini. Empatou em casa com o Genk em 1-1, e o Basel derrotou por 1-0 o Videoton. No grupo H já temos tudo definido, Pazini. Inter e Rubin Kazan avançaram para a próxima fase com 10 pontos, e o Neft e o Partizan com 1 pontinho já estão eliminados. O Neft perdeu para o Rubin por 1-0 em casa, e a Inter derrotou o Partizan fora de casa pelo placar de 3-1. No grupo I, um classificado já, Pazini, Lyon com 12, aí vem Sparta com 7, Ironi com 2 de Israel, Atlético de Bilbao com 1 ponto. Os jogos foram os seguintes: o Ironi perdeu para o Sparta, aliás, empatou em 1-1 com o Sparta, o Atlético de Bilbao perdeu para o Lyon pelo placar de 3-2. No grupo J, Lazio é líder com 8, Tottenham em segundo com 6, Maribor tem 4 e o Panathinaikos tem 2. Os jogos foram os seguintes: Tottenham bateu o Maribor por 3-1, Lazio 3, Panathinaikos 0. No grupo K, tudo definido também: Bayer Leverkusen e Metalist Kharkiv avançam com 10 pontos, Rosenborg e Rapid Viena eliminados. Rosenborg com 3 pontos, Rapid Viena não tem nada. Os jogos foram os seguintes: Bayer derrotou por 3-0 Rapid Viena, Metalist 3-1 derrotou o Rosenborg. No grupo L, Hannover já classificado, rapaz, líder com 10 pontos, Levante tem 7, Twente tem 3, Helsingborg tem 1. Os jogos foram os seguintes: Hannover 3, Helsingborg 2, Twente 0, Levante 0, Gabriel Pazini.
Maravilha, Elias. Analisando aí geralzão nessa rodada aí da Liga Europa. Primeiramente começando pelo Grupo A, né? O Grupo A em que o Angers venceu o confronto direto contra a equipe do Liverpool. Bateu a equipe inglesa pelo placar de 1-0, com destaque para um golaço do Lassana Traoré. Rapaz, o que o Lassana Traoré fez, não é brincadeira, viu, Elias? Ele meteu um chapéu pra cima do Coates, depois meteu um chapéu pra cima do Gabulov antes de marcar um golaço de cobertura, né? Foi sensacional, golaço que fez ali o Lassana Traoré para dar a vitória do Angers sobre a equipe dos Reds, né? Vitória que mantém o grupo naquele panorama que a gente imaginava. O Angers e o Liverpool nas primeiras posições, o Young Boys e a Udinese tentando ameaçar, mas não acredito que devam não. E a Udinese que faz essa campanha ruim porque poupa os seus jogadores na Liga Europa. O Udinese não está levando a Liga Europa a sério, por isso que vai acumulando aí alguns resultados que a gente não esperava, como as 2 derrotas seguidas para a equipe do Young Boys da Suíça. Mas acredito que o panorama do grupo mantenha-se nesse, Elias. No grupo B, o Atlético de Madrid perde a invencibilidade, mas continua na liderança. O Victoria Pilsen é o vice-líder. O Hapoel Tel Aviv, surpresa, já está eliminado com a campanha ruim que fez, porque tinha um bom time para brigar pela segunda vaga. E o Acadêmica não acredito que vá conseguir rivalizar com o Victoria Pilsen. Para mim, vai o Atlético de Madrid. O Victoria Pilsen, que tem um bom time, participou da UEFA Champions League na última temporada, leva a segunda posição. Eles no grupo C pega fogo. Se por um lado o Fenerbahçe dispara, né? Fenerbahçe que está ali com um momento inconstante por conta da situação do Alex e também a temporada decepcionante que a gente cita aqui em todos os programas, o pessoal já está bem por dentro disso. Fenerbahçe bateu o AEL Limassol do Chipre, clube fraco, por 2-0 em casa, nada mais do que obrigação. E aí o Borussia Mönchengladbach e a equipe do Olympique de Marseille, Elias, num jogaço, ficaram no 2-2, jogo esse que contou ali com um gol olímpico sensacional do Joey Barton, né? Quem disse que o Joey Barton não tá jogando nada pelo Olympique de Marseille, né, Elias? Foi lá e marcou um baita de um golaço para a equipe do OM, que ficou ali no empate que não era o ideal contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, mas que pelo menos, Elias, deixa as coisas como estavam, né? Não foi um resultado tão ruim assim, principalmente dentro das circunstâncias do jogo, na qual, ao meu ver, o Borussia Mönchengladbach foi superior à equipe francesa, né? Nesse grupo aí vai o Olympique de Marseille e o Borussia Mönchengladbach brigando pela segunda vaga até o final. O Fenerbahçe já garantiu uma das vagas, o AEL Limassol já está eliminado, ao meu ver. Não é coisa matemática, mas ao meu ver já está assim a situação do grupo. No grupo D, o Newcastle vai levando sua vaga com tranquilidade, o Bordeaux também. A equipe do Clube Bruges e do Marítimo tentam ameaçar, mas acho que é complicado. Para mim esse grupo também não vai mudar muito o panorama não. No grupo E, o Stuttgart se recuperando, né? O time ainda não tem a escalação ideal, longe daquela escalação que seria a melhor do time, com o Gotoku Sakai e o Molinaro nas laterais. Isso tem sido assim, mas no meio de campo, longe do ideal, né? O Rosshauser continua sendo titular, não consigo entender o porquê, e aí o time continua longe, né? O Rajinal, Kuzmanovic, Harnik, com o Ibišević lá na frente, o Okazaki firmando ali o meio de campo, com o glorioso Kivic fechando a linha de 5 com o Ibišević lá na frente, seria o mais interessante. Não tem sido assim, mas o Stuttgart vai subindo de produção na temporada, conseguiu uma vitória importante fora de casa, 2-0 para cima do Copenhagen, assume a vice-liderança do grupo e agora depende apenas das próprias forças. Acredito que dá para o Stuttgart conseguir, se levar a Liga Europa a sério, a vaga na próxima fase, tem condições e time para isso. O Steaua Bucareste continua liderando. Grupo F com o Dnipro na frente, o AEK e o PSV longe, PSV que sentiu falta do Toivonen nessa partida, viu, Elias? Toivonen que está contundido, desfalcando o time, mas ao menos a equipe do PSV ainda está só a 2 pontos do Napoli. Napoli que contou com uma atuação de gala, atuação fenomenal do Cavani para bater o Dnipro por 4-2, Elias. Para você ter noção, os 4 gols foram marcados pelo Cavani, Cavani que é o artilheiro da Liga Europa com 5 gols, e o detalhe, né? Cavani que ultrapassou o Savoldi mais uma vez, agora é o 6º maior artilheiro da história do Napoli com 79 gols, passou o Savoldi que tinha 77. Lembrando que o Cavani pouco tempo atrás passou o Savoldi na lista dos 5 maiores artilheiros do Napoli na Série A. Cavani foi a 56, o Savoldi tinha 55, né? Savoldi se revirando por conta do Cavani quebrando os seus recordes. Esse grupo está muito indefinido ainda, Elias. Para mim tudo pode acontecer, apesar da vantagem de 5 pontos do Dnipro para a equipe do PSV.
e do Napoli. O grupo G continua no mesmo panorama, Genk e Videoton lá em cima, Videoton surpreendente, Basel tentando entrar e o Sporting que draga, né, Elias? Time que tanto investiu, que a gente fala aqui todo programa também, continua decepcionante numa temporada para esquecer, investiu muito, tem um time muito bom, o melhor do grupo disparado, time que era para estar brigando lá em cima no Campeonato Português, mas não deu liga, o time passa por uma temporada para esquecer. No grupo H, o panorama que a gente esperava, Inter de Milão e Rubin Kazan conseguindo as vagas de forma tranquila, no grupo fraco com o Nefecit e o Partizan. No grupo I, o Lyon conseguindo a vaga, também esperado, o Sparta Praga levando a segunda, o Ironi sendo eliminado, e aí o que a gente não esperava, o Atlético Bilbao, assim como o Sporting, numa temporada para esquecer também, tem um excelente time, era para estar na liderança desse grupo com o Lyon em segundo, que era o prognóstico, porque o Atlético tem o melhor time do grupo, mas faz uma campanha péssima o Atlético Bilbao, para mim, já eliminado, Elias, pode esquecer, muito complicado conseguir essa vaga. O Sparta Praga vai levar a vaga na próxima fase. O grupo J, que apesar dos escorregões, Lazio e Tottenham lideram, acho que continua assim. Grupo K, com o Bayer Leverkusen e o Metalist levando a vaga. Metalist que venceu sua partida por 3-1, Elias. Talvez vitória ainda não saibam, boa do Metalist para cima do Rosenborg. E com destaque para o Tyson. Tyson que marcou um golaço de voleio. E fechando aí a UEFA Europa League, grupo L, Elias. Ufa, é grupo demais, né, rapaz? Com o Hannover liderando, como a gente esperava. Levante brigando com o Twente pela segunda vaga. Twente que faz uma bela campanha no Campeonato Português, é o líder do campeonato, mas que na Liga Europa deixa a desejar. Mas deixa a desejar porque poupa muitos jogadores na maioria das partidas, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Pessoal, este foi o Planeta Futebol. Você esteve na companhia de Elias Falas na apresentação, o gordão da Mídia Soccer, e comentários dele, o mito Gabriel Pazini, o gordinho da Mídia Soccer. Nós voltamos domingo com o melhor do futebol internacional, programa recheado de coisas legais sobre o futebol. Galera, domingo estamos aí, Mídia Soccer levando o melhor do futebol para você. Um ótimo fim de semana e juízo, pessoal. Fui!